Capítulo 8. E tempo. Mas é tempo de tornar àquela tarde de novembro, uma tarde clara e fresca, sossegada como a nossa casa e o trecho da rua em que morávamos. Verdadeiramente foi o princípio da minha vida. Tudo que sucedera antes foi como o pintar e vestir das pessoas que tinham de entrar em cena, o acender das luzes, o preparo das rabecas, a sinfonia. Agora que eu ia começar a minha ópera. A vida é uma ópera, dizia-me um velho tenor italiano que aqui viveu e morreu. E explicou-me um dia a definição, em tal maneira que me fez crer nela. Talvez valha a pena dá-la. É só um capítulo. Capítulo 9. A ópera. Já não tinha voz, mas teimava em dizer que a tinha. O desuso é que me faz mal, acrescentava. Sempre que uma companhia nova chegava da Europa, ia o empresário e expunha-lhe todas as injustiças da terra e do céu. O empresário cometia mais uma, e ele saía a bradar contra a iniquidade. Trazia ainda os bigodes dos seus papéis. Quando andava, apesar de velho, parecia cortejar uma princesa de Babilônia. Às vezes cantarolava, sem abrir a boca, algum trecho ainda mais idoso que ele, ou tanto. Vozes assim abafadas são sempre possíveis. Vinha aqui jantar comigo algumas vezes. Uma noite, depois de muito quiante, repetiu-me a definição do costume. Como eu lhe dissesse que a vida tanto podia ser uma ópera como uma viagem de mar ou uma batalha, abanou a cabeça e replicou. A vida é uma ópera e uma grande ópera. O tenor e o barítono lutam pelo soprano, em presença do baixo e dos comprimirás, quando não são o soprano e o contralto que lutam pelo tenor, em presença do mesmo baixo e dos mesmos comprimirás. Há coros já numerosos, muito bailados e a orquestração é excelente. Mas, meu caro Marcolini, que? E depois de beber um gole de licor, pousou o cálice e expôs-me a história da criação com palavras que vou resumir. Deus é poeta. A música é de Satanás, jovem maestro de muito futuro que aprendeu no Conservatório do Céu. Rival de Miguel, Rafael e Gabriel, não tolerava a precedência que eles tinham na distribuição dos prêmios. Pode ser também que a música em demasia doce e mística daqueles outros condiscípulos fosse aborrecível ao seu gênio essencialmente trágico. Tramou uma rebelião que foi descoberta a tempo, e ele expulso do conservatório. Tudo se teria passado sem mais nada, se Deus não houvesse escrito um libreto de ópera do qual abrir a mão, por entender que tal gênero de recreio era impróprio da sua eternidade. Satanás levou o manuscrito consigo para o inferno, com o fim de mostrar que valia mais que os outros e, acaso, para reconciliar-se com o céu, compôs a partitura e, logo que a acabou, foi levá-la ao Padre Eterno. Senhor, não desaprendi as lições recebidas, disse-lhe. Aqui tendes a partitura. Escutai-a, emendai-a, fazei-a executar. E se achardes digna das alturas, admiti-me com ela a vossos pés. Não, retorquiu o senhor, não quero ouvir nada. Mas, senhor, nada, nada. Satanás suplicou ainda sem melhor fortuna, até que Deus, cansado e cheio de misericórdia, consentiu em que a ópera fosse executada, mas fora do céu. Criou um teatro especial, este planeta, e inventou uma companhia inteira, com todas as partes, primárias e comprimárias, coros e bailarinos. Ouvi agora alguns ensaios. Não, não quero saber de ensaios. Basta-me haver composto o libreto. Estou pronto a dividir contigo os direitos de autor. Foi talvez um mal esta recusa. Dela resultaram alguns desconcertos que a audiência prévia e a colaboração amiga teriam evitado com efeito. Há lugares em que o verso vai para a direita e a música para a esquerda. Não falta quem diga que nisso mesmo está além da composição, fugindo à monotonia, e assim explicam o terceto do Adem, a área de Abel, os coros da guilhotina e da escravidão. Não é raro que os mesmos lances se reproduzam, sem razão suficiente. Certos motivos cansam a força de repetição.
Também há obscuridades. O maestro abusa das massas corais, encobrindo muitas vezes o sentido por um modo confuso. As partes orquestrais são, aliás, tratadas com grande perícia. Tal é a opinião dos imparciais. Os amigos do maestro querem que dificilmente se possa achar a obra tão bem acabada. Um ou outro admite certas rudezas e tais ou quais lacunas, mas com o andar da ópera é provável que estas sejam preenchidas ou explicadas, e aquelas desapareçam inteiramente, não se negando o maestro a emendar a obra onde achar que não corresponde de todo ao pensamento sublime do poeta. Já não dizem, mesmo os amigos deste. Juram que o libreto foi sacrificado, que a partitura corrompeu o sentido da letra e, posto seja bonita em alguns lugares e trabalhada com arte em outros, é absolutamente diversa e até contrária ao drama. O grotesco, por exemplo, não está no texto do poeta. É uma excrescência para imitar as mulheres patuscas de Windsor. Este ponto é contestado pelos satanistas com alguma aparência de razão. Dizem eles que, ao mesmo tempo em que o jovem Satanás compôs a grande ópera, nem essa farsa nem Shakespeare eram nascidos. Chegam a afirmar que o poeta inglês não teve outro gênio senão transcrever a letra da ópera, com tal arte e fidelidade que parece ele próprio o autor da composição. Mas evidentemente é um plagiário. Esta peça, concluiu o velho tenor, durará enquanto durar o teatro, não se podendo calcular em que tempo será ele demolido por utilidade astronômica. O êxito é crescente. Poeta e músico recebem pontualmente os seus direitos autorais, que não são os mesmos, porque a regra da divisão é aquilo da escritura. Muitos são os chamados, pouco aos escolhidos. Deus recebe o ouro, Satanás em papel. Tem graça. Graça? Bradou ele em fúria, mas aquietou-se logo e replicou. Caro Santiago, eu não tenho graça, eu tenho horror à graça. Isto que digo é a verdade pura e íntima. Um dia, quando todos os livros forem queimados por inúteis, há de haver algum, pode ser que tenor e talvez italiano, que ensine esta verdade aos homens. Tudo é música, meu amigo. No princípio era o dó, e do dó fez-se ré, etc. Este cálix, e enchia-o novamente. Este cálix é um breve estribilho. Também não se ouve o pau nem a pedra, mas tudo cabe na mesma ópera. Capítulo 10. Aceito a teoria, que é demasiada metafísica para um só tenor, não há dúvida, mas a perda da voz explica tudo, e há filósofos que são, em resumo, tenores desempregados. Eu, leitor amigo, aceito a teoria do meu velho Marcolini, não só pela verossimilhança, que é muita vez toda a verdade, mas porque a minha vida se casa bem à definição. Cantei um duo tecnicismo, depois um trio, depois um quatro. Mas não adiantemos, vamos à primeira parte, em que eu vim a saber que já cantava, porque a denúncia de José Dias, meu caro leitor, foi dada principalmente a mim. A mim é que ele me denunciou.